O capítulo 18 ele versa sobre a regulação nervosa. A gente falou de controle local pelas meta-arteríolas, falou das teorias que controlam agudo a longo prazo, falou de algumas substâncias que são secretadas tanto pelo endotélio, né, que é o óxido nítrico, quanto a endotelina, e outras substâncias que não são produzidas pelo endotélio, que são produzidas por outros vasos que seriam os agentes vasoconstritores que a gente acabou de tratar. Só que tem uma peça central aqui que é o nosso sistema nervoso central, né? Ele de alguma forma ele tem que atuar para fazer esse controle tanto do fluxo local quanto da pressão arterial. Aqui é mais pressão arterial. Já de cara, o que vocês têm que levar em conta? Essa regulação do sistema nervoso central, ele vai agir de forma aguda para o controle da pressão arterial. O controle a longo prazo da pressão arterial ele é feito pelo sistema renal. Como acontece esse controle da pressão arterial, né, pelo sistema nervoso central? Vai ser basicamente o nosso sistema nervoso autônomo. E lembra, o sistema nervoso autônomo ele vai se dividir em simpático e parasimpático. Vai ser esses dois caras aí que vão agir para fazer o controle da nossa pressão arterial. Daí a gente vai ver como que acontece isso. Tem o sistema simpático e parasimpático. E eu vou ter meu centro vasomotor. Esse centro vasomotor fica onde? Esse centro vasomotor fica lá entre a ponte e o bulbo. E eu tenho três estruturas principais nesse centro vasomotor. Eu vou ter um núcleo ou uma área vasoconstritora, eu vou ter uma área vasodilatadora e vou ter uma área aqui mais central que é cardioinibidora. Essas três áreas elas estão relacionadas com o nosso sistema nervoso autônomo, parasimpático e o simpático. Primeiro a gente vai falar um pouco do simpático, como ele ajuda, né, a regular a pressão arterial, depois a gente fala um pouquinho do sistema parasimpático. Lembra que eu tinha acabado de comentar da noradrenalina? Ela é o neurotransmissor do sistema simpático. Já o sistema parasimpático, ele trabalha com acetilcolina, de volta. O sistema simpático, a substância que ele secreta para conversar com outro tecido ou com outra célula, é noradrenalina. O sistema parasimpático ele vai liberar acetilcolina. Como acontece essa formação aqui do sistema simpático? Ao lado da nossa medula, a gente vai ter gânglios simpáticos. E meu sistema parasimpático é basicamente o vago, né, o 10º par craniano. Aí, como que acontece esse controle agudo? O sistema simpático, ele fica responsável tanto por inervar o coração quanto os vasos sanguíneos. Eu não tenho sistema parasimpático em vasos. Eu só tenho o sistema simpático. Quem é responsável por fazer esse controle, se o meu vaso vai fazer vasoconstrição ou vasodilatação, vai ser o sistema simpático. O parasimpático não influencia aí. Depois a gente vai ver onde que ele age. Aqui é um detalhe, uma pegadinha de prova. Inervação simpática, né, nos meus vasos sanguíneos. Só que tem uma exceção. Tem um vaso sanguíneo que ele não recebe inervação simpática. E qual seria? Meus capilares. A artéria, ela recebe inervação, a arteríola recebe também, as vênulas e as veias maiores também recebem. O sistema simpático vai conseguir secretar a noradrenalina ali, que a gente viu com a substância vasoconstritora, ele consegue secretar essa substância aqui. Só que ele não tem contato com o capilar. O que eu acabei de falar para vocês? Que o controle do vaso sanguíneo, propriamente dito, é feito pelo sistema simpático. Eu não tenho o sistema parasimpático aqui. Normalmente, o que a gente aprende? O sistema simpático e o parasimpático, um antagoniza o outro. O sistema simpático ele faz vasoconstrição, ele libera a noradrenalina, logo o parasimpático teria que liberar, por exemplo, acetilcolina para fazer vasodilatação. Não acontece isso. Vamos voltar aqui para essa imagem do nosso centro vasomotor. Ó, eu vou ter uma área vasoconstritora e vasodilatadora. Minha área vasoconstritora, ela vai trabalhar junto com o sistema simpático, né? Por exemplo, a pressão arterial da pessoa caiu. A pessoa ficou hipotensa lá por estar desidratada, estar com infecção muito grave, sofreu um trauma, está perdendo sangue. Essa área aqui, vasoconstritora, que está no meu centro motor, vai estimular o sistema simpático a liberar a noradrenalina. A noradrenalina, a gente já viu que é uma substância vasoconstritora, ela vai lá agir lá nos meus vasos, menos no capilar, ela vai fazer uma vasoconstrição. Quando eu faço uma vasoconstrição, eu acabo aumentando o meu fluxo sanguíneo, o meu débito cardíaco, e eu consigo aumentar a minha pressão arterial. Ah, beleza, o paciente está hipertenso, né? A pressão dele está muito alta. Eu acabei de falar que o sistema parasimpático não age em vaso, ele age só centralmente, né? O simpático age mais periferia. E esse centro aqui, vasodilatador, ele funciona de que jeito? Ele só inibe o sistema simpático. Por quê? O vaso, por exemplo, ele tem a capacidade de estender. Normalmente ele é flácido. E o vaso, ele tem que ter um certo tônus, né? Que é como se fosse uma contração parcial para eu ter ali uma pressão arterial adequada. Ou seja, o meu sistema simpático ele fica o tempo inteiro trabalhando. Ele fica o tempo inteiro secretando noradrenalina, mas em pequenas quantidades, para manter meu tônus dos meus vasos sanguíneos. Em uma situação que minha pressão arterial caiu muito, o meu centro vasoconstritor vai estimular o sistema simpático, né, a liberar mais noradrenalina para fazer essa vasoconstrição. Ao contrário, a pressão do paciente subiu muito, por um motivo, está com dor, está com ansiedade, ou teve uma crise hipertensiva num paciente que é hipertenso crônico, por exemplo. Esse meu centro aqui, vasomotor, ele vai inibir a ação do sistema simpático. A pergunta que vem,
E o parasimpático, ele age onde? Como que ele ajuda a fazer esse controle da pressão arterial? Falamos ontem na aula sobre o coração, né? Que o coração ele é autoexcitável, só que ele tinha influência também de fibras externas, né? Que seria pelo sistema parasimpático e o sistema simpático. E o parasimpático, o que ele fazia no coração? Ele estimulava o influxo de potássio e fazia uma bradicardia, ele baixava a frequência cardíaca. O parasimpático, ele age para regular a pressão arterial. Ele simplesmente vai agir lá no coração, diminuindo a frequência cardíaca. Eles falam, pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Simples. Se eu diminuo minha frequência cardíaca, que débito cardíaco é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Nosso volume sistólico, que é ejetado por sístole, é 70 ml. Então, qual que era o promédio? Minha frequência cardíaca basal, por exemplo, de todo mundo, né, teoricamente é 72 batimentos por minuto, vezes 70 ml, que vai dar um débito cardíaco de 5 litros. Se meu sistema parasimpático começa a agir ali, eu diminuo minha frequência cardíaca, por exemplo, para 50 ou para 60, automaticamente eu estou diminuindo meu débito cardíaco. Se eu diminuo meu débito cardíaco, eu acabo diminuindo minha pressão arterial. Então, o parasimpático, como que ele atua para ajudar a regular a pressão arterial? Ele vai agir exclusivamente controlando a frequência cardíaca. O que ele vai fazer? Vai diminuir a frequência cardíaca ou fazer bradicardia. E o simpático não age no coração? Pô, com certeza age sim. Além de agir nos vasos, ele também vai agir no coração. Mas se o parasimpático ele diminui a frequência cardíaca, o simpático vai fazer o contrário. Pensa que você está dando noradrenalina para o paciente. Tanto a pressão arterial dele vai subir, quanto a frequência cardíaca dele vai aumentar. O que tem que ficar desse slide para vocês? Que o controle do sistema nervoso para controlar a pressão arterial é curto prazo, ele não funciona para longo prazo. Ele vai agir pelo centro do nosso centro vasomotor. O centro vasomotor ele fica lá na ponte, no bulbo, e tem 3 áreas principais, que é uma área vasoconstritor, que vai ter fibras, o simpático, né, que vai em situações que eu preciso aumentar a pressão arterial, ele vai secretar noradrenalina nos vasos, menos nos capilares. Eu vou fazer vasoconstrição e aumento minha pressão arterial. Vou ter uma área vasodilatadora, que não é parasimpática, ela simplesmente inibe o sistema simpático. Inibindo o sistema simpático, não secreto noradrenalina, acabo fazendo um pouco de vasodilatação, minha pressão arterial tende a cair. E tem uma área cardioinibidora, a gente vai ver que tem 2 nervos principais que saem daqui, é o glossofaríngeo e o nervo vago. Só para vocês entenderem que essa área cardioinibidora vai ser mediada pelo sistema parasimpático, né? O sistema parasimpático ele vai diminuir nossa frequência cardíaca para baixar, reduzir nossa pressão arterial. Daí você me pergunta assim, pô, mas como o nosso sistema nervoso central ele consegue identificar que eu tenho uma alteração de pressão arterial, para ele conseguir fazer essa regulação, né? Para ele falar para secretar noradrenalina ou não. Bem, tem 2 mecanismos principais, que são os baroreceptores e os quimiorreceptores. O nome já fala, baro, né, de pressão. São receptores de pressão que vão identificar alterações de pressão arterial, e a gente tem os quimiorreceptores, obviamente são receptores químicos, né? Então ele identifica principalmente a variação de oxigênio e de CO2 no sangue. Como que vai agir o baroreceptor? Primeiro, onde ele fica localizado? A gente principalmente tem baroreceptores na região do arco aórtico e na bifurcação carotídea. A gente tem 2 regiões principais, né, que os baroreceptores e quimiorreceptores acabam ficando na mesma região. Principalmente aqui, se você ver o desenho aqui nessa bifurcação carotídea, tem aqui os quimiorreceptores e tem os baroreceptores junto aqui. Quando eu tenho um aumento da pressão arterial, como tem esse baroreceptor, ele está dentro do vaso assim, quando eu aumento a minha pressão arterial, consequentemente, né, eu estou aumentando a força do sangue sobre a parede do vaso. Quem que vai estar lá na parede do vaso? Vai ter um baroreceptor. Quando esse receptor ele identifica que ele sofre um estiramento, que aumentou muito a pressão arterial ali, ele vai disparar um potencial elétrico que vai lá para o cérebro, né, e o cérebro naquela área cardioinibidora vai fazer com que diminua a frequência cardíaca. Onde a gente tem os baroreceptores e os quimiorreceptores, né? Isso é pergunta de prova. A gente vai ter no seno carotídeo, né, ou bifurcação carotídea, tanto faz, e a gente também tem no arco aórtico, né, no cateado da aorta, que a gente também tem baroreceptores. Nesses 2 locais, eu tenho esses baroreceptores, né, que eles identificam essas alterações de pressão arterial e vão responder frente a elas, né? Ou aumentando a pressão arterial, liberando noradrenalina, ou pelo sistema parasimpático baixando a frequência cardíaca para diminuir minha pressão arterial. Né? Qual que é o detalhe? Aqui na bifurcação carotídea, quem vai inervar e vai ser responsável, né, por levar essa informação lá para o meu centro cardioinibidor que está aqui, vai ser esse carinha aqui, ó, o nervo glossofaríngeo, um par craniano. Quem que vai levar do baroreceptor até chegar no glossofaríngeo? A gente vê que tem mais uma fibra nervosa, né, que vai levar essa informação, que é esse nervo de Ehring. Já quando eu estou falando de cajado de aorta, eu também vou ter baroreceptor e quimiorreceptor, mas quem vai levar essa informação lá para o sistema cardioinibidor vai ser o nervo vago, que é o 10º par. Repetindo, o baroreceptor é como se fosse um mecanismo, né, que o meu sistema nervoso central utiliza para perceber essas alterações de pressão
e depois responder frente a elas, ou fazendo vasoconstrição, ou vasodilatação, ou cardioinibição. Quem são os nervos do parasimpático que vai atuar? Vai ter o nervo vago e o glossofaríngeo, são dois cranianos, né, que vão estar envolvidos nesse controle da pressão arterial. E os quimiorreceptores, como eles agem? Ele vai responder frente à alteração de oxigênio no CO2, ou seja, tem um pouco oxigênio no sangue, ele vai estimular o quimiorreceptor, aumentar meu débito cardíaco e minha frequência cardíaca para que o sangue circule mais e aumente minha oferta de oxigênio para os tecidos. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.